Bem-vindo à Força do Agro, o melhor do Brasil começa no campo. E você que nos acompanha já sabe que o Brasil é o país do agro, então venha com a gente fazer desse campeão brasileiro uma paixão nacional. Mandioca, macaxeira, aipim, castelinha, uaipe, ela tem várias denominações de acordo com a região e hoje vamos conhecer sobre a produção desta planta. E aqui com a gente, Rodrigo Gutenberg, historiador. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Joyce. É um prazer participar mais uma vez do programa Força do Agro e mostrar mais uma vez que os nossos produtos têm muito a ver com a história do Brasil e desenvolvimento. É isso aí. E também Fábio Isaías Felipe, pesquisador da área de mandioca da CPEA Exalc USP. Seja muito bem-vindo, Fábio. Muito obrigado, Joyce. É um prazer estar aqui com vocês. E Divandro Oliveira, que é diretor agropecuário da SEDAP, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca do Pará, o maior estado produtor de mandioca. Seja muito bem-vindo, Divandro. Muito obrigado pelo convite. Espero contribuir aqui com algumas informações pertinentes aqui ao estado. A produção de mandioca tem tamanha importância para o Brasil que temos uma data para celebrar o dia dela. Foi comemorado em 22 de abril. Para ter uma ideia da importância do tubérculo, em 1823, quando foi escrito o projeto da primeira Constituição do Brasil, ela ficou conhecida como a Constituição da Mandioca. É isso, Rodrigo? Exatamente, porque naquele momento o Brasil tinha alguns acordos internacionais, sobretudo com a Inglaterra. Então, aliás, Brasil, né? 1822, 1823 já era o Brasil mesmo. Perto do Brasil manteve alguns acordos com a Inglaterra e decidiu, então, não utilizar ali aquele voto das pessoas que tinham dinheiro através de escravos, mas sim por alqueires de mandioca. Então, 150 alqueires de mandioca, se você tivesse, já era suficiente para você votar ou ser votado, né? E olha só, os indígenas transformaram, a partir de técnicas domésticas, uma raiz nativa, potencialmente venenosa, em alimento básico da dieta deles. E hoje faz parte da alimentação dos brasileiros. Fábio, como eles conseguiram fazer isso? Olha, acreditamos que foi um processo bastante gradual, né? No qual a raiz mostrou-se como uma importante fonte de carboidrato. E a partir dali, né, foi se utilizando a mandioca como uma fonte de energia, né? E claramente, né, os indígenas foram ali domesticando a planta e hoje podemos dizer claramente ali que nós temos, de fato, uma cultura que, além de ter um apelo socioeconômico, também é uma importante matéria-prima para a agroindústria. Divandro, o Pará é o maior produtor, seguido do Paraná e São Paulo. Acará, no Pará, continua sendo aí o município o maior produtor? Olha, o estado tem diferentes calendários agrícolas para iniciar o plantio e para término também da colheita. Isso favorece que durante o período quase todo do ano você tenha uma certa produção. Imagino que isso favoreceu muito o Pará ser titular aí desse título, né, de maior produtor do país. É uma cultura totalmente adaptável a diversas condições, que aqui, dependendo da região, você consegue cultivar desde o mês de julho ao mês de novembro. Então, isso favorece muito. Alguns locais estão terminando uma colheita, outros locais estão iniciando. Então, eu imagino que isso nos tornou, né, um maior produtor, além da questão do autoconsumo, que se consuma a farinha de mandioca com tudo, né? Só não é no prato tradicional, mas aqui se consome com manga, com banana, o que você imaginar, a farinha está presente, no açaí, qualquer outra cultura tradicional. Por falar em manga, você conhece a manga para comer de colher? Dá só uma olhadinha no produto da Agrodan. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas.
Realmente, esse projeto aí mostra como o agro transforma vidas. Agora, Fábio, cerca de 100 países produzem mandioca. O Brasil participa com quase 6% aí da produção mundial. É o quinto maior produtor do mundo, atrás da Nigéria, República Dominicana do Congo, Tailândia e Gana. Por que o Brasil ficou para trás, sendo que a raiz foi descoberta na América do Sul, ali entre Bolívia e Peru? Bom, é importante dizermos, primeiramente, que o Brasil já ocupou ali até a segunda colocação enquanto produtor de mandioca. Atribui-se essa situação ao próprio modelo de agricultura que se tem no país, né? Uma vez que o Brasil, além da mandioca, produz soja, milho, algodão, entre outras culturas, inclusive as commodities. E queiramos ou não, né, a mandioca ainda carrega consigo uma cultura em menor escala em muitos dos estados. Enquanto que em outros estados já se tem uma característica mais empresarial. Muito que bem. Desse modo, né, sabemos ali que a mandioca no Brasil ela acabou tendo uma diminuição de área plantada. Os nossos cálculos a partir de números do IBGE apontam que do ano de 2000 até esse ano se tem uma queda anual de 2,1% na área colhida com mandioca. Mas isso não nos mostra muita coisa, né? Uma vez que a produtividade ela acabou tendo um certo incremento, nada tão expressivo, mas no mesmo período a produtividade cresceu aí 0,6%. E nos chama a atenção o fato de que o Brasil ele tem diferentes níveis de produtividade entre as regiões, tá? Mas, por sua vez, né, a gente tem visualizado também uma diminuição na produção, tendo em vista que os ganhos de produtividade, esses ganhos de produtividade do qual eu comentei, não foi parelho entre os estados. E diante disso, né, a gente vem ficando um pouco atrás dos maiores produtores de mandioca por conta desse modelo de agricultura mais diversificado do que se tem em outros países. Nós temos um recadinho e já voltamos. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora.
A Força do Agro, hoje falando sobre a produção de mandioca. Rodrigo, historiadores afirmam que sem esse produto tão importante, sem a mandioca, o tempo de desbravamento e ocupação das terras brasileiras teria sido muito maior e mais difícil? Faz todo sentido essa afirmação, porque a gente precisa, sobretudo, do carboidrato para ter energia e fazer as coisas. E essa fonte de carboidrato, sobretudo naquele momento, era trazida, né, da Europa, o trigo, né? Chega aqui com Martim Afonso de Souza em 1532. Porém, a escassez desse alimento e a impossibilidade de plantá-lo aqui por conta do clima fez com que então eles pudessem então apelar para a mandioca. E que se não fosse as proteínas, os nutrientes da mandioca, certamente seria muito mais difícil o desenvolvimento, porque ia faltar alimento que se plantasse para que pudesse então desbravar e desenvolver, porque foram os bandeirantes que começaram a desbravar o Brasil plantando, sobretudo também mandioca, né? Já vamos falar sobre os bandeirantes. Givandro, indicações geográficas registradas para o produtor de farinha, como indicação de procedência. O Acre, Amazonas tem algumas indicações. Pará também está no processo aí tramitando, já foi concluído no INPE. Explica para a gente o que é essa indicação geográfica, a importância dela. Ela ajuda a proteger e preservar as tradições dos produtos, no caso específico aqui, derivados da mandioca? Olha, a indicação geográfica ela tem um conceito bastante interessante, né? Como o próprio nome traz, carrega em si, ele permite que protege determinado local e valoriza a cultura de determinado feito, né? Ou que seja em função do próprio procedimento que é realizado. Por exemplo, no caso da mandioca aqui, nós temos uma indicação geográfica da farinha de Bragança, que envolve aí 5 municípios, que é a maneira tradicional de como foi feito, ou como era feita a questão da farinha na região. Então, isso, há mais de 100 anos, você tem uma maneira de produzir a farinha nesses ambientes, né? Então, a gente tem essa indicação geográfica aqui, se eu não me engano, acho que foi em 2003, né? E nós temos uma outra solicitação que está em tratativas, porque o processo da indicação geográfica, ela parte do princípio de alguém solicitar, ou comunidade, prefeitura. Então, é algo que tem a questão do pertencimento. É alguém que é como o queijo do Marajó. Então, você identifica que aquela região do Marajó tem umas características específicas para a produção. Então, no caso da farinha, nós temos aqui a farinha de Bragança, mas que envolve outros municípios também, porque, historicamente, eles fazem parte do mesmo processo, da mesma metodologia, da mesma forma de produzir. Agora, Fábio, 40% das raízes é destinada à produção de farinha, 20% para a produção de amido e o restante como mandioca de mesa e alimentação animal, né? Alguns números, né? Vamos ser bem claros, né? Que ainda não há um número correto nesse sentido, né? Apenas estimativas, mas de fato é isso mesmo. E esse número revela bastante coisa para nós, né? Revela que há um claro caminho ali para se incrementar a industrialização de mandioca, sobretudo nos estados aqui do Centro-Sul, que produzem a fécula. Claramente também, né, se faz necessário também avançar com essa industrialização nos demais estados do Brasil. Existe até aguardente de mandioca, né, Fábio? Olha, muito bem colocado, né? Além do aguardente que você mencionou, vale destacar também que a mandioca é um excelente combustível. Para se ter uma ideia, na Tailândia, no Vietnã, na China, já se tem o etanol a partir da mandioca e que move os automóveis por lá. E, inclusive, aqui no Brasil, lá na década de 70, com o início do pró-álcool, também havia iniciativas de se produzir o etanol a partir da mandioca. Claro, né, que frente à cana nós não temos uma produtividade de etanol por hectare compatível, mas que fique bem claro que isso é uma realidade, o etanol a partir da mandioca. Agora, Rodrigo, é o segundo alimento energético, né, atrás do trigo, para 1 bilhão de pessoas, principalmente nos países aí em desenvolvimento. É interessantíssimo o poder da mandioca, que já atravessa aí 500 anos de Brasil, né? Porque
É importante que tenha essa variedade de fonte energética, né? E a mandioca, ela nasce abundantemente, é muito mais fácil, apesar do tempo maior de colhimento, que eu acho que é uma diferença entre o arroz e a mandioca. Eu faço essa comparação porque quando se fala em fonte de nutriente, compara-se mais com arroz, com a batata, com o macarrão, né? E, então, de fato, a mandioca vai sempre estar lado a lado ali e se degladiando, né, com os outros alimentos aí, porque se não tem um, vai sempre ter a mandioca ali debaixo da terra, que é uma raiz forte, o magnésio, tem ali na mandioca de nutriente importante, né? E é fácil de plantar, né? Em qualquer lugar, em casa, agricultura familiar, fundo de quintal, qualquer lugar a gente consegue plantar e colher mandioca aí para o sustento da família, né? Só um adendo, até pegando o gancho nisso que você falou, o nosso pesquisador da Exalc aqui disse sobre que não há somos o quinto maior produtor, porque tem muito, acho, provavelmente da agricultura familiar ainda, que produz a mandioca, então são em pequenas escalas. Não tem hoje em dia, de uns anos para cá, que a gente vê mais a mandioca no supermercado, com embalagem, aquela coisa mais industrial. Mas eu acho que, sobretudo, a gente ainda está mais atrasado na produção da mandioca, por conta da agricultura familiar, que necessita desse fomento, né, do governo, que infelizmente às vezes não tem. Para mantermos nossa programação no ar, contamos com parceiros, temos um recadinho e já voltamos. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! Ah, e pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. Ah, e pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Tá, só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Você está preocupado com os rumos da economia brasileira? Está de olho na rentabilidade de sua carteira e está pensando se sua poupança em reais amanhã terá o mesmo valor? Então está na hora de diversificar os seus investimentos e começar a investir diretamente no mercado dos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. E você pode fazer isso de uma forma prática, fácil e segura, através da construindoemdólares.com, uma empresa sediada na Flórida e que assessora brasileiros que querem investir no mercado imobiliário do estado que mais cresce nos Estados Unidos. Um investimento de curto prazo com uma expectativa de retorno de 20% e apenas um ano. Então está na hora de você garantir o seu futuro promissor e em dólares, acessando a construindoemdólares.com. Dê uma olhada lá. Faça sua inscrição no canal A Força do Agro aqui no YouTube, o link está na descrição. Curta, deixe seu comentário, sugestão de pauta, compartilhe o nosso programa para termos um maior alcance de pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber aí as notificações. Agora, Edivandro, a mandioca, essa raiz, ela apresenta compostos cianogênicos. Quando o teor é baixo dessas substâncias tóxicas, recebe o nome de aipim ou macaxeira. E suas raízes são utilizadas para consumo de mesa. Já a mandioca brava tem teores mais elevados de cianogênicos. E aí ela é transformada em farinha para uso alimentar e em fécula. É isso? É isso mesmo. Ele tem, dependendo do local, tem uma denominação diferente. Tipo, aqui você tem a farinha, você tem a mandioca brava e a mandioca mansa. A mandioca mansa, lá no nordeste do país, lá é a macaxeira, que é consumido em mesa, né? Então, a farinha se faz da mandioca brava. Então, você tem todo um procedimento, né, que vem muito da base indígena, até hoje aqui, tipo farinha lavada, farinha, né, entubada, que traz consigo esse tradicionalismo, né, de como fazer. Então, ele passa por um processo justamente para perder esse produto, que ele é totalmente tóxico, né? Não só para o ser humano, mas para qualquer animal. Então, por isso que você tem que passar por um processo de torrefação, né, para poder chegar em farinha, para poder chegar na própria fécula, né? Aqui nós temos um subproduto bastante interessante, que é o tucupi. O tucupi é vamos supor, popularmente, o caldo que sai do processo de fabricação da mandioca, né? Ele está presente em todos os
quase todos os pratos tradicionais aqui, como o conhecido prato do tucupi, o tacacá, né? E diversos pratos no uso do dia a dia, você faz com peixe, você faz com qualquer um outro alimento. Né? E também ele é totalmente tóxico, ele precisa passar por um processo de aquecimento muito grande para que isso seja consumido no alimento. Né? Mas a gente mostra que é possível aproveitar tudo da mandioca, não é à toa que isso está na culinária no mundo todo. Mais uma informação desvendada aqui em A Força do Agro, então, aipim, macaxeira, mandioca brava, muda de acordo com a região e também de acordo com o teor de toxicidade da raiz. Rodrigo, falávamos há pouco dos bandeirantes, esse insumo, né, era um insumo importante para os bandeirantes que partiram de São Paulo, nas chamadas estradas e bandeiras, rumo ao oeste. Os bandeirantes são, infelizmente, na boca de muitos, muito vandalizados, né? Mas eles tiveram um ótimo contato com os índios também. E a mandioca é um desses símbolos de bom contato entre bandeirantes e indígenas, né? Porque, embora os bandeirantes tenham, digamos assim, surgido em torno de 200 anos depois de já saber da mandioca aqui, que os índios cultivavam e tal, ela foi aprimorada, né? Porque precisava ali passar por todos os processos. E se hoje Minas Gerais trabalha muito bem com a mandioca e com os seus alimentos, por exemplo, graças aos bandeirantes de São Paulo que chegaram até lá e começaram a fundar as cidades e, por sua vez, a base da culinária mineira. E um desses produtos é a mandioca, que foi espalhada aí também pelos bandeirantes. Retiraram de um lugar e foram espalhando e plantando, e assim a mandioca foi cada vez mais se popularizando, porque vai lembrar que em vários lugares do Brasil não havia mandioca. Agora, Fábio, além dos derivados para alimentação humana, né, virem insumo nas indústrias têxtil, farmacêutica, embalagem, escola, mineração, tem outras utilidades, né? Sim, sem dúvida, né? Muitos trabalhos apontam que a mandioca e seus derivados podem ser utilizados em mais de 1000 aplicações. Então, é muito comum a gente associar a mandioca ao alimento, mas os amidos modificados, entre outros produtos, estão em colas, estão na indústria siderúrgica, estão na indústria cerâmica, entre uma infinidade de setores, né? E essa dinamicidade da mandioca que torna a cultura, a atividade um tanto quanto dinâmica e claro, né, com bastante possibilidades para o mercado. A Força do Agro.1, nosso perfil no Instagram, siga lá, deixe seu comentário, sugestão de pauta, porque aqui você participa. Divandro, o Pará tem a maior área cultivada, a produção lá é mais familiar, como falávamos aqui sobre a produção familiar e tal. A fabricação de farinha para o abastecimento local. Em 2024, deverá ser responsável por quase 21% da produção brasileira. Mantém essa estimativa aí? Mantém. Aqui, nós do Estado, a gente faz um fomento bastante interessante junto aos agricultores e base daqui, realmente, agricultor familiar, porque nós tivemos um problema muito sério ao longo do tempo, que foi o apodrecimento de raízes. Então, a gente ainda faz um cultivo ainda totalmente tradicional, acho que os colegas que antecederam aí em alguns momentos, eles falavam sobre o tradicionalismo de se plantar mandioca. Então, pouco aqui se faz um preparo de área mecanizado e tal. Geralmente é um preparo de área manual. Isso dificulta, eu imagino, porque a gente vem perdendo ao longo do tempo essa condição de ser um dos maiores produtores, porque também a base da farinha também é a base do autoconsumo, a questão alimentar. Então, o que nós estamos fazendo aqui do Estado é fomentando ao longo dos anos a distribuição de material genético bastante resistente. Então, a tendência é que a gente melhore o nosso nível de produção e produtividade. Rodrigo, na época lá dos escravos, no tráfico de escravos, a farinha de mandioca teve papel de destaque. Era levada para a África em busca de escravos, juntamente com o fumo de rolo e a aguardente. Ontem mesmo eu conversava com o Dr. Carlos Romagnoli, que é presidente do MMDC e é primo do Câmara Cascudo, que escreveu a História da Alimentação no Brasil, que é o livro base para qualquer acadêmico que quer entender os alimentos brasileiros aqui. E o Câmara Cascudo, como bom historiador, antropólogo, ele fala muito sobre a mandioca e cita essa questão da escravidão com a mandioca e a chegada da mandioca na África, né? Até agora há pouco mesmo você me falou sobre a Nigéria, que produz muito
mandioca e vem justamente dessas travessias, né, transatlânticas aí. Enquanto nós trazemos muito material de lá, também saía o que tinha daqui, ia para lá. E um dos produtos que fez mais sucesso na África foi a mandioca, né, que além de servir como moeda, como produto na África, também servia para alimentar os escravos de volta aqui, haja vista a facilidade de plantar, como você mesmo citou, e poder, então, nutrir as pessoas, né? Então, realmente, a mandioca tem essa importância não só de ser um produto na África, mas também como utilizá-lo nessas viagens transatlânticas. Agora, Divandro, o nosso papel aqui é levar o campo para a cidade. Às vezes quem está na cidade ou vê no mercado, são várias palavras e não se atenta para a diferença. A gente fala muito em fécula e farinha. Qual que é a diferença? A fécula seria mais conhecida como polvilho, é aquele polvilho mais fininho. Isso, é aquele pozinho, né, que faz a tapioca. É um outro nível de processamento de tecnologia. Aqui no estado, a gente tem uns 2, 3 lugares, muito menores, mas a nível de pequenas indústrias. Então, nós temos aqui há ao menos 140 quilômetros, que estava até passando um processo de reativação, que ele tem um porte maior. A gente acaba não tendo muita tradição aqui de produção de fécula, apesar de ser um importante produto e seria uma agregação de valor maior com relação à própria cadeia. Então, a gente tem que começar a se apropriar para isso. Agora, isso precisa de recurso, precisa de treinamento, né, precisa de garantia também, porque essa fábrica ela passou por um processo, não de recuperação judicial, mas passou por um processo de recuperação de atividade, porque o atrelamento de uma fábrica tem que estar totalmente vinculada à quantidade que é produzida próxima. Então, eu não posso ter uma fábrica, e esperar que as pessoas plantem mandioca para poder vender. Porque muitas vezes é muito mais fácil você fazer o processamento de farinha, que é muito mais rápido de vender, do que você está entregando para a agroindústria. Então, as coisas têm que ser levadas. A agroindústria tem que estar próximo onde tem a produção e a agroindústria tem que ter a produção para, no mínimo, manter uma parte dela funcionando. Nós temos um recadinho e já voltamos. Bom, nós vamos falar agora do consumo excessivo de açúcar, que já é considerado um mal da atualidade. E esse é um assunto com certeza do seu interesse, porque se você não tem problemas com essa doença, provavelmente alguém muito querido, próximo a você, está passando por alguma dificuldade relacionada a esse mal. No Brasil, 10% da população já desenvolveu a diabetes, ou seja, 1 a cada 10 pessoas já sofre com essa doença. E o Brasil é o 5º país com mais incidência em diabetes e o 2º no mundo em número de mortes por diabetes. Números alarmantes, é verdade. Esses dados são divulgados pela Agência Brasil da pesquisa de 2023. E para quem não sabe, o açúcar em excesso pode provocar lesões em todo o corpo, incluindo olhos, rins, vasos sanguíneos, coração e nervos. Pode provocar alterações, como já dissemos aqui, renais, problema nos olhos, aumento do risco de infecções e dificuldade para cicatrizar feridas. Mas uma boa notícia foi pensando em melhorar a saúde dos brasileiros que a Brasil Vida trouxe o Bem-Glico. No Bem-Glico você vai encontrar ativos naturais que atuam em conjunto para controlar e prevenir a diabetes. Ativos como pau-tenente, cajueiro, jambolão, berinjela, alcachofra, tudo agro, né? Vitaminas B1, C, D e E, magnésio e picolinato de cromo. Essas substâncias ajudam a controlar de forma natural os níveis de açúcar no sangue. Então, já pega o seu telefone aí e ligue para 0800 552 5200. Adquira agora seu Bem-Glico, que é um suplemento essencial para o organismo no tratamento de diabetes, também obesidade e colesterol alto. Ligue agora mesmo para 0800 552 5200 e peça o seu. Brasil Vida, prazer em cuidar bem.
Fábio, de acordo com o IBGE, a produção de mandioca em 2023 foi equivalente a pouco mais de 19 milhões de toneladas, colhidas em uma área de 1,24 milhões de hectares. Um resultado positivo depois de 6 anos consecutivos de redução. Esse ano, como que estão as previsões, as expectativas para esse ano? Muito bem. Os números do IBGE, né, que foram divulgados recentemente, eles apontam para uma diminuição na área a ser colhida com mandioca na casa de 1,7% menor para esse ano, né? E, claro, né, como a gente já salientou, há situações bastante distintas no caso da mandiocultura. Essa diminuição deve ocorrer principalmente no Nordeste e no Sudeste, enquanto que nas demais regiões deve-se ter uma estabilidade ou leve recuperação, né? Caso do Norte aí que vem apresentando uma certa recuperação nesse sentido. Como consequência, né, disso tudo, a produção estimada para esse ano é menor, né? Deve-se produzir ali no Brasil em torno de 18 milhões de toneladas, 18,6 milhões de toneladas aproximadamente, ficando 2,4% abaixo do que se obteve em 2023. E claro, né, em alguns estados isso é efeito da menor área e noutros da menor produtividade. E a conjunção de tudo isso levando a esse cenário. A Força do Agro hoje falando sobre a produção de mandioca, com certeza muita gente ficou surpresa aí com a importância dessa raiz para o desenvolvimento da humanidade. Divandro, muito obrigada pela sua participação aqui em A Força do Agro. Nós te agradecemos, espero ter contribuído, são vários temas totalmente diferentes, a gente tem setores específicos para cada tema, eu tentei fazer o mais possível de tentar resumir a minha fala em função das várias competências setoriais, né, e o Estado do Pará está à disposição. Fábio, foi um prazer recebê-lo aqui em A Força do Agro. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado aos colegas por essa oportunidade de debater. Certamente a gente está levando para o público ali uma gama bastante interessante de informações e me coloco à disposição para conversar com vocês em outras oportunidades. Até uma próxima. Rodrigo, sempre é bom tê-lo aqui e mostrar como o agro está associado à nossa história, ao nosso desenvolvimento. Joyce, realmente cada alimento que a gente traz aqui para poder debater, a gente acaba então não fazendo dele um objeto de veneração, mas de importância, para que a gente possa então entender através da história, fazer aquele pão, aquele bolo com a mandioca e que isso possa incentivar a gente a entender a importância desse alimento para a nossa saúde. É isso aí, muito obrigada a você que está do outro lado e faz do agro cada dia mais forte. Agro é vida, nós somos agro. Faça sua inscrição no canal A Força do Agro aqui no YouTube e nos ajude a ampliar o alcance do canal. Até mais!